Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Eu ao Quadrado Plus. Eu sou a professora Alessandra Rubim e trago um convite para você que está aí. Vem aprender matemática aqui conosco, venha se preparar para o PSC da UFAM e para o SIS da UEA. Esse é o módulo de matemática básica e essa é a nossa 20ª aula, onde na oportunidade nós trataremos sobre as figuras planas, falaremos um pouco de perímetro e área das principais figuras planas. Aí você deve estar se perguntando o que são figuras planas, professora? Bom, são figuras ditas bidimensionais, por apresentarem, por possuírem apenas duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Vejamos aqui a área do triângulo. O triângulo é uma figura plana, é um polígono de 3 lados. Então, de acordo com o que nos é fornecido, nós podemos calcular aí de formas diferenciadas a área de um triângulo. Vejamos aqui. Nós temos nesse primeiro triângulo que foi dado a altura, que ela sai de um vértice e vai até o lado oposto de forma perpendicular, representado por H, e nós temos aqui a base desse triângulo. Então, conhecendo a altura e a base do triângulo, nós dizemos que a área desse triângulo é a base, é o produto da base vezes a altura dividido por 2, ou simplesmente que é meio de B vezes H. Agora, se nos é fornecido os lados do triângulo, se nós conhecemos as medidas dos lados, como aqui representado, A, B, C, para calcularmos a área desse triângulo, nós vamos ter que calcular primeiro o semiperímetro. O que é o semiperímetro? Bom, o semiperímetro nós representamos por P, e ele é a soma das medidas dos lados do triângulo dividido por 2. Portanto, então, prezados estudantes, a área do triângulo será a raiz quadrada desse produto aqui, onde P é o semiperímetro, A, B e C são, respectivamente, as medidas dos lados desse triângulo, ok? Agora, se nós temos aqui, nesse terceiro triângulo, nós temos um triângulo dito retângulo. Vejam que a gente tem aqui um ângulo reto. Então, esses lados B e C são denominados os catetos, sendo que o cateto C ele é exatamente a altura desse triângulo. Então, a área desse triângulo é a base vezes a altura, B vezes C, que é a altura, dividido por 2, ou simplesmente meio de B vezes C. Agora, se nós temos um triângulo onde são conhecidos dois lados do triângulo, lado A e lado B, e o ângulo formado por esses lados, que aqui eu estou denominando aqui, de ângulo alfa. Então, a área desse triângulo será meio do produto de A vezes B vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados aí, A e B. Vejamos aqui um exemplo, olha só. Calcule a área das seguintes figuras planas. A primeira figura plana é um triângulo e são conhecidas todas as medidas dos seus lados. De acordo com as medidas dos lados, nós estamos aí diante de um triângulo dito escaleno. Todos os lados têm medidas diferentes. Então, conhecendo os lados desse triângulo, para a gente calcular a área dele, nós vamos ter que usar a fórmula que envolve o semiperímetro. Então, vamos calcular o semiperímetro, que é somar os 3 lados do triângulo e dividir por 2. Então, essa soma dá 18, 18 dividido por 2 dá 9. E então, a área desse triângulo será a raiz quadrada do perímetro, do semiperímetro, vezes a diferença do semiperímetro menos a medida A do triângulo, que a gente pode chamar de 5, vezes o semiperímetro menos a medida B, que a gente vai chamar aqui de 6 centímetros, vezes a diferença do semiperímetro menos a medida C, que nós vamos chamar 7. Então, vamos substituir, substituindo e fazendo essa diferença, aqui dá 3, aqui dá 4, aqui dá 3 e aqui dá 2. Então, vai ficar 9 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Portanto, a área desse triângulo é a raiz quadrada de 216 centímetros quadrado, porque a unidade de medida que está sendo dada aqui, os triângulos estão sendo medidos em centímetro. Então, a área é centímetro ao quadrado. Vejamos esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nos é fornecido a medida dos lados desse triângulo e o ângulo interno formado por essas medidas. Então, a área desse triângulo é meio do produto dessas dimensões, A vezes B, 4 vezes 6, vezes o seno desse ângulo aqui. 4 vezes 6 é 24. E lembrando que o seno de 30 é meio. Então, vai ficar meio vezes 24 vezes meio. Então, multiplicando numerador com numerador, eu vou ter 24, denominador com denominador, 4. Então, 24 dividido por 4 dá 6. Ou seja, a área desse triângulo é 6 centímetros ao quadrado. Então, vamos aqui ao nosso primeiro problema da nossa aula de hoje. Diz assim:
calcule a área de um triângulo equilátero de base L. Vejamos que para a gente calcular a área do triângulo, nós precisamos saber qual é a sua altura, porque a área do triângulo é a base nós conhecemos, é L, vezes a altura, e essa altura nós temos que colocar ela em função também do lado, para que a gente possa determinar a área de um triângulo dito equilátero. O triângulo equilátero, nós temos que todos os seus lados ele apresentam a mesma medida, por isso nós estamos representando aqui por L. Né? Então, quando a gente traça a altura de um triângulo equilátero, ela sai de um vértice, vamos dizer que tenha saído aqui do vértice A, e vai até o lado oposto, né, esse segmento de reta, e de forma perpendicular. Mas no triângulo equilátero, a altura ela também coincide com a mediana, logo, esse aqui é o ponto médio, né? Então, esse lado, ele vai ter a mesma medida que esse aqui. Por isso, nós estamos representando aqui, ó, essa medida MC de L sobre 2. Então, vamos calcular a altura. A altura do triângulo, olha só, como é que a gente vai fazer? Vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa é L e os catetos, a hipotenusa é L e o cateto aqui nós temos o cateto H e L sobre 2. Então, usando o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. L sobre 2 elevado ao quadrado vai dar L ao quadrado sobre 4. Calculando o MMC, nós vamos ter exatamente 4L ao quadrado igual a 4H ao quadrado mais L ao quadrado. Trazendo esse L ao quadrado para o primeiro membro, e aí operacionalizando aqui com os termos semelhantes, nós vamos ter 3L ao quadrado e o 4 passou dividindo, então vai ficar 3L ao quadrado dividido por 4. Extraindo a raiz quadrada, nós vamos ter então que a raiz quadrada disso aqui, ó, vai sair o L e o 4, então vai ficar apenas o 3 dentro da raiz. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2L, nós temos a altura. Se nós temos a altura em função de L, então eu posso calcular a área desse triângulo dito equilátero, que é a base média L, vezes a altura, que nós acabamos de determinar, dividido por 2. L vezes L vai dar L ao quadrado. Divisão de frações, nós repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou seja, vai dar raiz de 3 sobre 4. Então, L vezes L, L ao quadrado. E raiz de 3 sobre 2 dividido por 2 vai dar raiz de 3 sobre 4, que é a área desse triângulo. Então, agora nós vamos conhecer alguns, né, quadriláteros, são os principais quadriláteros, vamos calcular a área dessa. Os quadriláteros todos são figuras ditas bidimensionais, são figuras planas, nós vamos conhecer a área dessas principais figuras planas que são polígonos de 4 lados. Vejamos o quadrado. O quadrado, todos os lados, ele possui o quê? A mesma medida. Então, eu estou dizendo que a medida desse quadrado é L. Então, a área do quadrado é L vezes L, portanto, L ao quadrado. Um segundo quadrilátero que nós vamos ver agora é o paralelogramo. Então, a área do paralelogramo é a base vezes a altura, né? Os lados são paralelos, 2 a 2 são paralelos e congruentes aí. E o retângulo, a área do retângulo é a base vezes a altura, que é a base vezes a altura, tem 2 dimensões. O trapézio é essa figura plana, em que a gente tem aqui 2 medidas que são medidas notáveis, que essa aqui é chamada de base maior e essa aqui base menor. A área do trapézio é a soma da base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. Um outro quadrilátero aí importante é o losango. O losango ele tem formato dessa pipa aqui, ó. Nós temos também algumas medidas notáveis, que é a diagonal maior, representado por D grande aqui, né? Um D maiúsculo, e a diagonal menor, que a gente representa aí por Dzinho. Então, a área do losango é o produto dessas diagonais dividido por 2. Uma outra figura plana importante é o círculo, e aí nós temos que a área do círculo depende do raio. Então, a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Agora, vamos então aos problemas, ao segundo problema da nossa aula de hoje. Diz assim, calcule a área e o perímetro de um campo de futebol de base 25 metros e 5 metros. Então, aqui a gente já tem o campo de futebol e as dimensões desse campo de futebol. Então, o campo de futebol ele tem o formato de um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Então, 25, que é a base, a medida da base está aqui, e a altura 5. 25 vezes 5
vai dar 125 metros quadrados é a área. E o perímetro? O perímetro nós representamos em matemática por 2P, é a soma de todos os lados. Então, vamos ter duas medidas, né, de 25 e duas de 5. Então, somando tudo isso, nós temos o perímetro desse campo de futebol, que vai dar 60 metros. Vamos então ao nosso problema de número 3. Diz assim: considere a figura abaixo onde os segmentos AB, BC, CD, DF, FG e GH são congruentes, ou seja, são iguais e medem x. Então, esse segmento mede x, esse aqui mede x, esse mede x, esse mede x, FG mede x e GH também mede x. São congruentes, né? E medem x. A área da região sombreada é toda essa área aqui, ó. Então, e o perímetro do quadrado BCD, esse quadrado aqui, né? Vamos então determinar. Observem o seguinte, que a gente tem para a área sombreada é a soma da área 1, que é a área do trapézio, mais a área 2, que é a área do quadrado, menos essa área 3 aqui, que é a área do triângulo. A altura desse triângulo aqui exatamente mede x e a base também aqui é x. Então, vamos calcular essas áreas aí. Vamos calcular a área 1, que é a área do trapézio, a FGH. Então, a base maior aqui mede x, esse pedaço aqui é igual a esse, né? BF mede a mesma coisa que CD, então também mede x. Então, a base maior é 2x, mais a base menor, que é x, vezes a altura, que é x, dividido por 2. A área do trapézio vai ser 3 meios de x ao quadrado. A área do quadrado, o quadrado tem lado x, então a área dele é x ao quadrado. A área desse triângulo aqui é a base, que é x, vezes a altura, que é x, dividido por 2, exatamente como a gente representou aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. Então, a área sombreada será a soma da área 1 mais a área 2 menos a área 3. Calculando o MMC, nós vamos obter, reduzindo esses termos semelhantes aqui, ó, nós vamos ter 5x ao quadrado menos x ao quadrado, vai dar 4x ao quadrado dividido por 2, vai dar 2x ao quadrado, é a área da região sombreada. E o perímetro do quadrado, o quadrado lá tem lado x. Então, o perímetro é a soma dos lados, né? X mais x mais x vai dar o quê? 4x. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos, então, ao problema de número 4. Diz assim: qual é a área da região colorida na figura ao lado? Essa aqui, ó. Vejamos que vai ser a área do quadrado, que é a figura maior, menos 1/4 da área do círculo. Tá aqui, ó, 1/4 da área do círculo. A área do quadrado é 4 elevado ao quadrado. Aqui, a área do círculo é πr ao quadrado. Mas quanto é o raio? O raio é esse aqui, ó, essa medida do lado do quadrado aqui. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 vai dar 4π. E 4 elevado ao quadrado, 16. Então, a área dessa região pintada vai ser 16 menos 4π metros quadrados. E aí, gostaram? Eu espero que tenham gostado. Esse é o canal que está convidando você que está aí a se preparar para a vida, se preparar para enfrentar aí um vestibular. Venha conosco aqui no canal E ao Quadrado Plus. Tchau, tchau, até a próxima.